Muito bem, este Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura, também lá na internet. Acesse o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é dia do nosso quadro Gestão Escolar. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental, é uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação aprovado no ano 2014 e vigente até 2024. E temos aí um longo caminho a trilhar. Em 2012, de acordo com o Observatório do PNE, apenas 44% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental apresentavam aprendizagem adequada em leitura. Em relação à escrita, os índices eram ainda piores, com a porcentagem de crianças brasileiras do terceiro ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada não passava aí dos 30%. Então, no programa de hoje, vamos abrir um espaço aqui para falar sobre a importância de focar esforços nessa etapa. Afinal, o que é fundamental para a alfabetização nesse século XXI? Bom, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio ao meu lado está a Sandra Bosa, que é formadora de professores e mestre em Ciências da Educação. Sandra, bem-vinda à Conexão, tudo bem? Obrigada, muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la. Também conosco aqui no estúdio está o nosso parceiro mensal, aqui nosso professor Celso Antunes, consultor em Educação do canal Futura. Bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado, boa tarde, prazer estar novamente aqui. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, não está aqui no estúdio, mas está aí na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver. Mande mensagens para a gente pelas redes sociais, aproveite aí para tirar suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens lá nas nossas redes sociais que eu mostro para você agora. Primeiramente aí ao nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Esse ABC aqui já é um sinal que você deve aqui embaixo curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Se você é professor, se é pai, se é aluno, tem dúvidas aí sobre o processo de alfabetização, mande a sua mensagem para a gente. Aqui no Twitter é outra opção, em até 140 caracteres, você vai mandar aí a sua mensagem, sua pergunta para os nossos entrevistados, ou pode compartilhar a sua história também, se você lembra aí do período de alfabetização, como foi aprender a ler, escrever, mande a sua mensagem para a gente. Ainda no nosso novo caminho de comunicação, que é o WhatsApp. Pegue seu celular aí, ó, 21 968 668 414, os números todos aqui embaixo, ó. Eu ainda estou decorando os números, você pode tomar nota aí, já salvar no seu celular, Canal Futura, mande todas as tardes aí a sua mensagem pra gente no seu Zap aí, ou ainda tem o nosso telefone fixo, o bom e velho telefone está lá também aí, disponível, a produção está a postos para atender sua ligação no 0 operadora 21 2273 5020. Ou seja, tem muitas formas de participar, então mande seu recado aqui para o nosso Conexão Futura. Eu já começo aqui perguntando para a Sandra a diferença, Sandra, que muita gente tem dúvidas em relação ao que é alfabetização e o que é letramento. Tem uma diferença grande aí. Tem, uma diferença técnica e uma diferença prática. Não é? A alfabetização todos nós conhecemos, né? É você se apropriar desse sistema da escrita. Alguns, antigamente, achavam que isso era juntar letrinhas. Hoje em dia, já nós sabemos que só juntar letras e só ortografia não é o conteúdo da alfabetização. Mas é importante sabermos que a alfabetização, ela fica aquém do letramento, porque o letramento é mais amplo. O letramento é o que nós fazemos com a leitura na sociedade, né? Nós estamos lendo, estamos sendo bombardeados de informações, somos formados pelo que está escrito. A nossa sociedade, né, Celso, está organizada pela língua escrita. E o que se pretende é que esse sujeito que está vindo ao mundo da escrita seja formado no letramento, fique em estado de letramento. Mas isso não é uma coisa simples, porque, em primeiro lugar, eles não se separam, né? São dois processos que dependem um do outro. Para você alfabetizar, há que se colocar a criança em estado de letramento. Por outro lado, só colocar em estado de letramento, você não mostra como é que funciona a língua. Em poucas palavras. Então, um complementa o outro. Exato. Agora, a gente pensando nessa fase da vida, né, as crianças, normalmente ali nessa faixa dos 5 aos 7 anos, mais ou menos, né, fazendo uma média aí, quando começam a ter mais contato
constante com letras, começa a identificar no período da escola, por exemplo, é encantador você acompanhar uma criança que está descobrindo as letras, aí você passa assim por um caminho, ela começa a ler todos os outdoors na rua, todas as placas, você vê que há essa vontade, né, professor Celso, de descobrir esse mundo das palavras, dos textos. Agora, onde é que a gente se perde aí nesse caminho de fato, continuar incentivando essa criança? A gente vê que no comecinho todos são muito dispostos a encarar a leitura, mas ao longo do tempo, infelizmente, muitos abandonam até o hábito, né? Um dos processos mais ricos do cérebro humano é o poder da simbolização. Não é? Você ler G-A-T-O e você imaginar a figura animal é algo excepcional, é algo apenas humano, exclusivamente humano, não é? E, no entanto, onde estão os maiores problemas? A inversão de valores em relação à importância do educador infantil e do alfabetizador, de maneira geral, e a importância do professor como um todo. Os cuidados na formação do professor deveriam ser prioritários para esta fase, o que, aliás, não é surpresa para países educacionalmente mais avançados. Mas no Brasil nós ainda temos aquela ideia de que o importante é o professor do ensino médio, do ensino superior, do ensino fundamental, e que o educador infantil não tão importante assim, quando absolutamente não é o que deve ocorrer. Bom, a gente tem já participações chegando aqui pra gente. Você de casa aí pode e deve mandar sua mensagem pelas redes sociais, os contatos vão aparecer aqui embaixo da tela, mas não perca tempo aí, compartilhe essa história com a gente, lembrando do seu período de alfabetização, se é professor, tem dúvida ainda, se é pai, como é que faz para cobrar aí que a escola de fato encare de forma mais séria esse período da alfabetização, mande mensagens pra gente. Desde já coloco aqui a do Vitório, lá de Tremedal, na Bahia. Obrigado, Vitório, pela mensagem. E a dúvida dele é muito interessante, que lembra muito aqui o que os pais têm essa dúvida. Por que muitas vezes as crianças, ao começarem a escrever, fazem intervenções aqui das letras em forma espelhada, né? Vira o R, vira... Como é que funciona isso? É a coisa mais básica, e o professor Celso falou da educação infantil, é o tipo do trabalho que poderia ser feito na educação infantil. O alfabeto móvel, o que é o alfabeto móvel? São letras soltas, né, com o formato das letras, mas que de um lado ela tem uma cor e do outro ela é o avesso. Quando as crianças trabalham com esse alfabeto móvel, com essas letras soltas, até para escrever o seu nome, que seja Rogério, né, que comece lá com esse R, que é o R, o N e o E, que eles espelham muito. Com o alfabeto móvel é possível essa criança compreender que existe sim uma posição, ao passo que olhar no quadro e passar para o papel é um movimento de olho muito complexo para crianças pequenas. Ao passo que se as letras estiverem na cadeira e o caderno ali embaixo, então uma das práticas mais tranquilas e mais usáveis, eu sei que muita gente já faz isso, é o trabalho com essas letras soltas, com o alfabeto móvel. Mas agora a dúvida em relação a isso, já deve se corrigir a criança desde sempre, desde o comecinho quando ela começar a escrever a letra espelhada, porque normalmente a criança ao longo do tempo vai corrigir por si própria, né? Uma excelente pergunta, uma excelente colocação. É uma preocupação que nós temos, tenho certeza que os bons alfabetizadores vão concordar, que é o mais importante deixar essa criança escrever no início como ela sabe. Preferencialmente na educação infantil, não procurem fazer o certo com a criança. Ela fatalmente, né, e habilmente chegará àquilo que deve ser. Não estamos dizendo aqui que é para continuar escrevendo até o 3º ano espelhado, né, mas estamos dizendo, por favor, deixem essas crianças tentar no papel. E respeitar um pouco o tempo da criança também, né, professor Celso? Porque a intervenção adulta, mesmo que ela não venha sobrecarregada de crítica, ela traz um processo de inibição. Aquela criança que traz eufórica para a mãe, o nome dele é Roberto, com o R colocado invertido, se a mãe diz, não, mas não está certo, Roberto, quer dizer, frustrou todo aquele momento de encantamento. E aquilo pode deixar na criança um receio daquela manifestação espontânea que acaba, de uma certa forma, sendo uma gloriosa descoberta de si mesmo, de todo o valor dos signos, né?
E a gente vê nessa questão de corrigir ou não corrigir, não só isso, mas ao longo das últimas décadas, Sandra, a gente tem acompanhado uma série de mudanças na forma como é apresentada, né? A alfabetização nas escolas, com certeza, como vocês aprenderam, é diferente de como eu aprendi, as crianças que estão agora na escola já aprendem muito mais diferente ainda, e quem sabe daqui a 5, 10 anos como é que vai ser, né? Mais com a introdução no meio digital, cada vez mais aí no dia a dia das crianças. O que mudou na prática em relação à absorção de conteúdo, essa apresentação, isso facilita ou não? Importante, né? A família sabe disso, a escola já sabe, a escola é pautada por diretrizes nacionais e ela sabe disso. Mas o que mudou, assim, basicamente, Celso, vê se você concorda comigo, foi a perspectiva. Nós partimos na alfabetização do maior para o menor, do mais amplo para o mais específico, do complexo para o fácil. Isso é uma coisa que choca a família, choca alguns professores que não têm embasamento teórico para isso, mas na verdade esse complexo que eu digo aqui é partir do que a sociedade usa, do que a sociedade faz, o que nós adultos fazemos com a escrita. Eu acho que isso é importante, que a escola parta do texto que a sociedade usa para chegar à letra e ao R espelhado ou não. Essa é a questão. Eu queria também, Sandra, perguntar, hoje em dia está tão fácil digitar, não é verdade, que o hábito de escrever, segurar o lápis, segurar a caneta, está se perdendo. Qualquer criança é capaz de acessar o teclado e, eventualmente, traçar algumas coisas. É uma perda significativa? O que deve o pai, o que deve a mãe fazer, se é efetivamente uma perda, a escrita enquanto um exercício manual, para que aquela criança não se torne, amanhã ou depois, letrada, mas uma excelente digitiladora, mas não sendo capaz de escrever naquele sentido tácito da escrita, de segurar a caneta. Então, Celso, aqui nós temos questões, cada um vai assumir, né, um lado. Eu acho que jamais a escrita manuscrita fará falta para os seres de agora, não é? Nós tínhamos durante algum tempo nós tínhamos a discussão do destro e do canhoto, né? Uma discussão que foi embora, que as pessoas superaram. Quem é canhoto, escreve com a esquerda, ninguém mais amarrou a mãozinha para trás das crianças. E agora nem essa questão nós temos, Celso. As nossas crianças, com muito mais competência do que nós, uma competência maior, elas digitam, né, em minúsculas, e eu não acho que fará falta. Eu acho que de fato a nossa linguagem ela vai ser consolidada nas teclas de qualquer instrumento que venhamos a ter. E penso que é uma coisa que, se nós quisermos calígrafos, alguns que se dediquem, mas isso não fará falta. É importante a gente falar sobre esse tema e esse assunto de escrever à mão, exatamente nesse momento agora, ao vivo, enquanto a gente fala aqui no Conexão. Lá nos Estados Unidos, uma das maiores produtoras de produtos de tecnologia, que inovou aí com os tablets, com os celulares, está lançando seus novos produtos e acabou de lançar, inclusive, estou vendo aqui na internet, vamos botar a imagem para o pessoal de casa acompanhar nesse blog aqui, uma caneta para o pessoal poder escrever em cima da tela do tablet. Ou seja, não só do teclado sobrevivem as empresas de tecnologia. Aqui, ó, viram a importância de fato desenhar e também de escrever com a letra cursiva aí, o pessoal quer anotar seus documentos. Aqui, ó, só troca o caderno, na verdade, pelo tablet. Tá aí na tela então para você. De fato, essa discussão a gente ainda tem muito a aprender, né, Sandra? Não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. O escrever, a gente não sabe ainda para onde vai também a tecnologia, mas é importantíssimo que essa fase aí esteja muito bem trabalhada. Mas eu quero sugerir aqui no ar que vamos lá todos nós em busca da origem da letra cursiva, que foi no terror da Idade Média que ela surgiu. Não vou falar mais nada, eu acho que é um bom assunto para um próximo momento. Mas também busca ali no buscador na internet, procura ali que você vai encontrar e a gente pode fazer mais um programa sobre esse assunto, né? E o curioso, Cristiano, é que a própria assinatura digital hoje já é muito mais predominante do que a assinatura física, né? Exato. Você preenche a sua assinatura escrita, não está no cheque, mas o seu cheque hoje é eletrônico, né? E é, portanto, a sua assinatura digital que está substituindo aqueles garranchos da sua assinatura física da forma tradicional. Sem dúvida. Agora, para a gente pensar na importância e no reflexo do período de alfabetização nessa criança, né, que a gente está falando aqui no iniciozinho da vida escolar dela, lá na frente, a gente sabe que tem aí uma importância fundamental para as escolhas que a pessoa vai fazer ao longo da vida, ter esse contato, letramento, alfabetização
alfabetização muito bem trabalhado. Mas por agora, como eu já disse no começo do programa, a gente tem os dados, segundo o Observatório do PNE, que nos deixam muito longe de onde queremos estar em relação a isso. A porcentagem de crianças do terceiro ano do fundamental com aprendizagem adequada em leitura está em 44,5%, ou seja, menos da metade. E em escrita, 30%. O que esses números querem dizer na prática, professor? É assustador. É absolutamente assustador, porque não há nenhum sentido em uma criança ou um adulto ler uma palavra sem a interpretação do que aquela palavra significa. E é muito frequente pessoas que leem, mas não conseguem transportar aquela leitura para a significação do que aquilo expressa. Eu li, mas eu não entendi o que eu li. Então é esse talvez o trabalho crucial do educador infantil, e entre educador infantil se inclui também os pais, de levarem aquela criança a um processo de compreensão. Então diga isto que você leu, o que quer dizer isto, não é? Fazer com que a palavra venha a ser compreendida pela sua significação e não apenas pelo símbolo gráfico, que infelizmente é uma tragédia, ao meu ver, quase que no país e mesmo entre adultos. Muito bem. A gente está aqui quase já chegando na reta final do programa, tem perguntas que chegaram para a gente que eu quero ouvir aqui a Sandra e o professor Celso, então vamos lá. A Célia Mara, de São Gonçalo, obrigado, Célia, pela sua participação. Ela conta que o filho dela estudou em uma escola excelente em Minas Gerais, chegou no terceiro ano com a escrita e a leitura ótimas. Mas o que preocupa a Célia nesse momento é que a turma dele do sétimo ano, aqui no Rio de Janeiro, onde o filho dela estuda agora, a maioria das pessoas não tem uma letra legível, não tem uma boa leitura. Esse meio, a diferença aí do que o filho dela apresenta com os colegas, como é que isso acaba influenciando o processo de estudo e aprendizado dessa criança, Sandra? Eu vejo tudo como muito vantajoso, né? Esse menino pode ser, inclusive, um auxiliar nessa sala. Ele pode puxar muitos meninos, muitas meninas, mas, acima de tudo, eu penso que a história da legibilidade, dessa legibilidade da letra, cai na questão anterior que o Celso colocou aqui da letra cursiva e da necessidade de se usar ou tablets ou não, mas principalmente a base que essa criança teve, né? Nós estamos falando com uma telespectadora, a base que essa criança teve, esse adolescente agora já na sétima série, ele não vai perder de jeito nenhum e pode servir de parâmetro para colegas que estão mais próximos ou para meninos mais interessados seguirem como espelho. Eu não vejo, assim, de forma nenhum perigo nessa questão. Como é que você vê isso, professor? Eu creio que pouquíssimas coisas pode uma pessoa conquistar com apenas 10 minutos por dia. Mas se uma criança desenvolve o hábito de ler 10 minutos por dia, ainda que sejam apenas 10 minutos, esta criança lê uma média de 3 páginas. Se ela lê 3 páginas a cada dia, ela lê 4 ou 5 livros por ano. A ampliação do universo vocabular, a ampliação do mundo imaginário, a ampliação dos mundos que ela incorpora a si mesmo é infindável. Então eu acho que a grande tarefa dos pais, dos professores, é estimular o gosto pela leitura, substituindo aquelas pesadas lições, leia o livro tal em tal tempo. Mas apenas isso. Em 10 minutos, meu amigo, você não conquista um corpo físico desejável, você não prepara um prato alucinante, mas 10 minutos por dia muda a tua vida, muda o teu destino, muda naturalmente a tua imaginação. Persistência, né? Fundamental nesse processo. Olha só, o Luiz aqui do Rio de Janeiro mandou um WhatsApp pra gente. Obrigado, Luiz, pela mensagem. E ele quer saber de vocês de que forma o tempo de alfabetização de crianças com necessidades especiais pode variar de acordo com crianças que não têm nenhum tipo de síndrome. Mesmo entre as crianças que não sofrem, né, nem distúrbios, nem síndromes, nem dificuldades, esse tempo varia muito. É determinado pelo meio que essa criança está, sua família, seus colegas, onde ela já andou, o que ela já fez, né? E aí, como são muitas as síndromes e os distúrbios, fica muito difícil, né, professor Celso? Muito. Acho você estabelecer isso. Acho importante que a família e a escola encare assim. Todos têm o princípio da educabilidade. Todos podem aprender, não importa o tempo.
Não importa o tempo. E isso nós usamos para o menino que é dito que não tem nenhuma síndrome ou nenhum distúrbio, como para aqueles que têm clinicamente diagnosticados isso. Eles vão aprender em um tempo mais espaçado e com diferentes recursos. Eu acho que é aí que mora a atenção, né, que pauta o desenvolvimento dessas crianças. Não sei, Celso. Não, exatamente isso. Todos podem aprender, cada um no seu devido tempo, sem dúvida. Então o tempo é relativo aí, ficar cobrando simplesmente que a criança aprenda, né? Não. Em tantos meses, Não. isso tem que ser um pouco mais relativizado. Irmãos, né? Muitas vezes gêmeos consanguíneos apresentam diferenças nesse processo, nesse tempo. Que vem da mesma família, frequenta a mesma escola. Então, por que estabelecer limites? Todos podem aprender. O importante é aprender, pouco importa o tempo necessário para aprender. Muito bom. Para você de casa acompanhar mais aí sobre os avanços da alfabetização no nosso país, recomendo a você o site que eu mostro agora na tela do Observatório do PNE, o Plano Nacional de Educação, que a gente fala muito aqui no Conexão, e vamos continuar falando, batendo nessa tecla para cobrar aqui que essas 20 metas que você vê aqui na sua tela possam ser cumpridas até o 2024. Lembrando também que no site do Futura, aqui você pode encontrar a coleção inteira do Sala Entrevista, o programa Entrevista aqui do programa do canal Futura, falando sobre essas 20 metas, as entrevistas que já exibimos na tela. Você pode rever aí quantas vezes quiser também no nosso site com o jornalista Antônio Góes, tá certo? Bom, por agora o nosso tempo aqui já está encerrando. Preciso me despedir já, professor Celso e Sandra, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. O prazer foi nosso, né, Celso? Foi uma honra, de fato, falar por um assunto que eu estudo e que tenho imenso prazer em lutar por isso, que eu acho que é possível. Acho que o Brasil está aí caminhando para isso e agradeço essa companhia e a honra de estar aqui. E convenhamos, tudo quanto se falou de educação é sempre uma roda de conversa. Esta é uma roda de conversa muito maior do que o limite estabelecido pelas pessoas que aqui presentes dela participam. Sem dúvida. E continua também aí daqui a pouco na internet, você pode sair no Periscope, no aplicativo no seu celular, a gente segue um pouquinho mais o nosso bate-papo aqui. Mas antes de encerrar na tela, tem um recado, fique ligado aí no concurso que está rolando aqui no Futura e vai colocar todo mundo para dançar. Pois é, o Escola, Dança, Movimento também é conhecimento. É uma campanha para promover a conscientização sobre a importância do movimento para a saúde, para a socialização e muito mais. Para inspirar você, olha esse site que está aqui, o vídeo disponível no futura.org.br. Vamos rodar aí? Um trechinho para você de casa ficar inspirado. Numa escola, você está conferindo aí o professor chamando os seus alunos para dançar. Esse vídeo se tornou viral aí, já conseguiu milhares de visualizações mundo afora e a partir daí a gente quer convencer você também a participar e entrar na dança. As escolas deverão gravar um vídeo no estilo flash mob com uma coreografia que envolva alunos, professores e funcionários. Esse vídeo pode ter um tema livre e uma música escolhida pelos alunos. E os 3 melhores serão premiados aqui pelo Futura, vão ter os vídeos divulgados no nosso site e ganhar aparelhos de TV, de som e de DVD para equiparem as suas escolas. Então, não perca tempo, mobilize seus colegas, participe e entre aí na dança. Mais detalhes nesse endereço que eu estou colocando na tela para você. Dentro do site do Futura você encontra todos os detalhes importantíssimos para gravar o seu vídeo e mandar pra gente, tá certo? Bom, no mundo da dança, então, me despeço de você, dado o recado, te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, também temos exibições 00:30 e 7h30 da manhã, ou ainda encontro marcado qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura, ou daqui a pouquinho no Periscope. Um abraço para você e até mais.